64º dia da nossa jornada da leitura bíblica e nós vamos entrar agora nas cartas paulinas pastorais. Hoje nós vamos ler 1 Timóteo capítulos 1 a 3. Na leitura de hoje, o apóstolo Paulo vai tratar com Timóteo de como combater as falsas doutrinas e ele vai falar também sobre um pouco sobre a liderança e sobre a forma ou a conduta dentro da igreja. Vamos então à nossa leitura. A primeira carta a Timóteo, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim de que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na minha ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos,
se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém desejar ser bispo, seja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavras, não amigos de muitos vinhos e de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atue como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição na grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvidas de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto no corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Aleluias. Aleluias. Apóstolo Paulo dando instruções ao novo pastor, vamos dizer assim, Timóteo, dizendo quais são a ordem, vamos dizer assim, do culto, falando sobre o cuidado com os falsos profetas, e infelizmente nesses últimos dias o que a gente vê crescendo de falsos profetas na igreja não está escrito. E esse ensino segue para nós também, como igreja, de não nos sujeitarmos aos falsos profetas, mas ficarmos firmes na palavra santa e segura do Senhor. Que Deus abençoe seu dia e nos vemos amanhã, no nome santo de Jesus.